Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que promessa extraordinária! A promessa de uma libertação absoluta e definitiva, que somente o Filho de Deus pode fazer. Nenhuma instituição humana é capaz de libertar o homem da sua prisão espiritual. Nenhum esforço humano é capaz de fazer isso. Nenhuma espécie de convencimento intelectual é capaz de fazer isso. Nem toda a ciência consegue desenvolver técnicas para fazer isso. Somente o Filho de Deus, pela ação extraordinária do Espírito Santo. Mas a dúvida que fica é: por que então as taxas de desviados são tão grandes? Por que cada vez mais pessoas abandonam a fé e acabam retornando às velhas práticas, retornando à velha vida, que é aquela vida que tinha quando estavam caídos, quando estavam aprisionados por esta prisão espiritual, da qual supostamente foram libertas? Eu não duvido que elas tenham, a maioria delas, ou uma parte delas, não tenham sido verdadeiramente libertas. Eu acredito que sim. Eu acredito que muitas pessoas verdadeiramente libertas pelo Filho de Deus, de forma extraordinária pelo Espírito Santo, acabam retrocedendo. Esta possibilidade, a possibilidade da apostasia, ela é real e está ali descrita nas páginas do Novo Testamento. Mas por quê? Como conceber isso? Afinal de contas, uma regeneração, o ser uma nova criatura, é algo extraordinário, porque nenhum tipo de prisão é bom, nenhum tipo de prisão faz bem, é desejável, é admissível pelas pessoas que estão presas, estão ali reclusas a uma condição que não conseguem se libertar. Qualquer um que está numa condição de aprisionamento, se lhe for oferecido a oportunidade de sair dessa condição, ele vai querer, ele não vai querer permanecer naquela condição. Mas e se eu disser que o ser humano, ele muitas vezes manifesta exatamente essa atitude incompreensível, inexplicável, de querer permanecer aprisionado mesmo diante da oportunidade de liberdade? Um exemplo muito claro é o exemplo de Israel sobre a lei diante da vinda do Messias. Cristo veio à Terra e ele estava ali para oferecer aos judeus exatamente aquilo que eles tanto desejavam, que era a liberdade daquele jugo pesado da lei. Afinal de contas, você tem uma quantidade grande, né, de preceitos que precisam ser observados à risca diariamente, e ainda tem uma espada sobre a sua cabeça que diz: aquele que transgredir apenas um dos preceitos, ele é culpado de toda a lei, culpado de transgredir toda a lei. Então imagina como não deve ter sido difícil para as pessoas que viviam debaixo desse jugo, que não podiam errar uma vírgula sequer para serem considerados absolutamente culpados e puníveis pelo seu erro. Interessante, mas quando nós vemos a igreja neotestamentária no período do seu estabelecimento e no período das revelações acerca desta nova fé, então durante a produção dos livros neotestamentários, né? Então nós tivemos muitos embates, muitas dúvidas, muitos conflitos, porque os judeus não sabiam exatamente como que essa nova fé se encaixaria na antiga, se ela substituiria, se ela seria somente assimilada pela lei de Moisés. Não se sabia exatamente, mas Deus foi então revelando ponto por ponto aos seus apóstolos, e as igrejas foram então tendo entendimento acerca
do que era de fato a fé cristã. E aí você vê um embate, por exemplo, que Paulo teve com a igreja de Gálatas. Por quê? Porque era uma igreja que resolveu retornar para o jugo da lei. Né? Judeus que resolveram, olha, nós vamos ter que voltar novamente para a observância legalista dos preceitos de Moisés. E aí Paulo diz assim, olha, quem vos ensinou tão rapidamente a abandonar essa liberdade que Cristo vos deu e se colocar novamente debaixo da escravidão, e agora uma escravidão que não é mais capaz de justificá-los diante de Deus, porque agora não existe mais sacrifício para expiação de pecados, o sacrifício já foi feito por Cristo, o sumo sacerdote, o Cordeiro imaculado. Portanto, não adianta vocês querer se meter debaixo dos preceitos da lei de Moisés, porque eles eram apenas sombras daquilo que viria, e o Cordeiro está aqui, né? O real, o verdadeiro está aqui, ele já vem. Mas o povo insistiu durante muito tempo, né, nessa necessidade de retornar à observância dos mandamentos. E nós temos isso até hoje, né? Nós temos, por exemplo, os adventistas que até hoje eles insistem que é necessário sim retornar, né, sobre o jugo legalista da observância de preceitos. Dentro da igreja pentecostal também tem isso. Tem muita gente que não consegue viver ou conceber uma liberdade de que de fato elas não precisam mais de uma tábua de mandamentos, num estatuto que diz e que regre, né, coloque regras sobre todas as coisas do seu dia a dia, a roupa que ele tem que usar, o tamanho do cabelo, a cor da vestimenta. Não, nós não estamos mais debaixo dessas coisas, afinal de contas isso eram rudimentos. Agora a fé, ela é uma fé que trabalha em cima da liberdade. Agora, liberdade é responsabilidade, afinal de contas, com grandes privilégios vem grandes responsabilidades, e é isso que muitas pessoas têm dificuldade, porque afinal de contas, você não consegue justificar o fato de quem retrocede da fé cristã. Não há como você colocar uma justificativa, dizer, ah, mas foi o inimigo que derrubou, ah, mas foi o mundo que derrubou, ah, mas foi a carne que derrubou. Ainda que estes sejam fatores reais, que são, na verdade, as três principais causas de tentação ao ser humano, nós não estamos sujeitos a nenhum deles. Nós não somos vítimas de nenhum deles. O homem só cai porque ele quer cair. O homem só peca porque ele quer pecar. Ele não é obrigado, ele não é mais escravo dessas coisas. E a Bíblia deixa isso bem claro, afinal de contas, a Bíblia diz que se nós resistirmos o diabo, ele fugirá de vós. Então, se basta resisti-lo, quer dizer que ele não tem poder para nos derrubar. A Bíblia também vai dizer que o que vence o mundo, senão a nossa fé. Então a fé vence o mundo. E outra coisa, a Bíblia também vai dizer, andeis no Espírito e não cumprireis com a concupiscência da carne. Ou seja, se eu ando no Espírito, a carne não tem poder algum para me fazer pecar. Portanto, essa responsabilidade precisa ser muito bem definida. Nós temos a responsabilidade e nós temos até mesmo, com base nessa responsabilidade, a liberdade para cair. Nós temos. Né? Olha o que a Bíblia vai dizer no Novo Testamento. Ela vai dizer assim: vocês não sabem que a quem vocês apresentarem os vossos corpos, vocês serão escravos? Do espírito para a vida ou do pecado para a morte? Né? A quem vos apresentar para servir. Isso não fala de escravidão, isso fala de uma servidão voluntária. É você que escolhe quem você vai servir. Sendo a justiça para a vida, né, o espírito e a justiça para a vida, ou sendo o pecado para a morte. Portanto, olha como o texto deixa bem claro, nós somos livres para escolher quem nós vamos servir. Portanto, esse fenômeno
né, que nós vemos das pessoas retrocedendo, as pessoas abandonando a fé e voltando para trás, para a velha vida, e aí elas nunca voltam para a mesma condição anterior, elas vão para muito além disso, né? Porque a Bíblia também deixa bem claro que a segunda condição é pior do que a primeira, daquele que foi limpo, daquele que foi lavado de fato pelo sangue do Cordeiro. A sua segunda condição, se ele cair novamente, ela vai ser muito pior do que a primeira. Mas é muito interessante, pessoal, esse tipo de pensamento é muito interessante, afinal de contas, Deus nos oferece uma liberdade absoluta e definitiva, mas muitos de nós escolhem voltar à servidão, voltar ao jugo, voltar a uma condição de escravo. E agora, né, é um escravo que ele retorna para sua escravidão de forma voluntária. Que situação mais triste, né, pessoal? Que situação mais triste. Mas que possa se cumprir na minha vida e na sua vida aquilo que o autor aos Hebreus vai dizer. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós permanecemos para a conservação da nossa alma. Nós escolhemos permanecer e nós fazemos tudo aquilo que está debaixo da nossa responsabilidade de fazer para permanecer. E que Deus nos dê graça, afinal de contas, o texto bíblico deixa bem claro: aquele que está de pé, olhe para que não caia. É ou não é uma responsabilidade? Essa liberdade, o paradoxo da liberdade que Deus nos dá, né? Você é livre para permanecer, Deus dá todas as ferramentas que Ele pode dar, Ele dá o seu Espírito, Ele dá a comunhão, Ele dá a sua própria presença dentro de cada um de nós, para que possamos permanecer nos seus caminhos, permanecer nele, né, e não retroceder. Mas os homens, muitos deles, voluntariamente, sem, né, nenhuma pressão, né, que eles não possam suportar, eles acabam abandonando a presença, né, fazendo agravo ao Espírito Santo e retrocedendo para uma condição pior da que ele estava anteriormente. É um fenômeno que acontece, pessoal. Tem muitas pessoas que passam muito tempo debaixo de condições terríveis, que elas acabam se acostumando com isso. Muitas pessoas passam muito tempo sob condições desumanas, miseráveis, mas elas acabam se acostumando com isso. A capacidade de adaptação do ser humano é extraordinária e ela se adapta a essa condição. E se você tirar ela dessa condição, por mais terrível que seja, e coloque ela numa condição de extremo conforto e praticidade, né, e regada a tudo do bom e do melhor, muitas pessoas não vão conseguir se adaptar a isso, porque elas passaram tempo demais debaixo de uma condição extrema e elas se acostumaram com isso. Eu vou deixar aqui no final deste vídeo um louvor que é muito lindo, muito bonito esse louvor, e ele fala exatamente dessa liberdade que Deus nos dá, que hoje nós somos livres, né? Como as nuvens voam no espaço, como o vento na imensidão, das cadeias da escravidão, hoje nós somos livres. E aí eu gostaria que você escutasse esse louvor para que você consiga continuar meditando nisso que nós falamos. Que a liberdade que Deus nos dá, ela é absoluta e definitiva. Até mais, pessoal. Dessa felicidade encontrei em Cristo liberdade. Eu só tenho é que agradecer. A minha alma canta sem cessar, ela sabe aonde vai morar.
pois eu era escravo do mundo, mas hoje sou livre. Livre, livre, como as nuvens voam no espaço, como o vento na imensidão, das cadeias da escravidão. Sou livre. Meu passado é só decepção, não merece nem recordação. Só Jesus mesmo pra me valer, e de todos os laços me livrou. Vida nova Ele quis me dar, e agora eu posso cantar. Sou livre, 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 como as nuvens voam no espaço, como o vento na imensidão, das cadeias da escravidão. Sou livre. Hoje canto só para Jesus, Ele é vida, paz, amor e luz, que no mundo eu nunca encontrei. Só Jesus ama o pecador, em seus braços encontrei amor. Ele morreu na cruz em meu favor, hoje sou livre. Livre, livre, como as nuvens voam no espaço, como o vento na imensidão, das cadeias da escravidão. Sou